Mateus, capítulo 6, versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Com o que é que você mais se preocupa? O que mais ocupa a sua mente? O que te motiva a sair da cama todos os dias para trabalhar? A partir dos versículos que temos lido, Jesus tem nos ensinado com o que devemos nos preocupar. A primeira coisa que aprendemos é que a nossa vida vai além dos cuidados físicos. Foi o que lemos no versículo 25. E a partir do versículo 26, Jesus explica essa ideia usando 3 exemplos. E aqui está o primeiro: as aves do céu. Jesus convida os seus ouvintes a olharem para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas ainda assim o Pai de vocês, o Pai Celestial, as alimenta, provê o necessário para o seu sustento. Por isso Jesus pergunta: por um acaso vocês não possuem mais valor do que essas aves para Deus? Novamente, estamos diante de uma pergunta retórica. A resposta é claro que sim. Vocês, os filhos de Deus, os cidadãos do céu, são muito mais importantes do que os pássaros. E se Deus dá o alimento às aves do céu, quanto mais a vocês, filhos dele, se fizerem a sua vontade. Aqui parece que Jesus está repetindo as palavras do salmista no Salmo 37, versículo 5, que diz: Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Como isso pode ser verdade? Bom, quando a Bíblia se refere a justo, ela descreve alguém que trabalha duro, alguém que foge da preguiça. É o que, por exemplo, lemos em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. A Bíblia sempre mostra que o justo é aquele que trabalha duro. Porque o trabalho é algo bom, porque foi criado por Deus antes mesmo da queda ao pecado. É o que lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E um pouco mais à frente, no versículo 19, nós lemos: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O que estamos lendo em Gênesis é Deus instituindo, é Deus dando ao homem o trabalho de cultivar e guardar o jardim, de nomear os animais que o próprio Deus havia criado. Portanto, o trabalho é algo bom, pois foi criado por Deus antes da entrada do pecado no mundo. Mas ele apenas se tornou algo cansativo e desgastante depois da queda ao pecado. É o que lemos em Gênesis 3,19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. É claro, o trabalho depois da queda ao pecado é algo desgastante, mas ainda assim é algo digno e criado por Deus. Portanto, nas palavras do apóstolo Paulo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Se quisermos comer, precisamos trabalhar, ou seja, precisamos fazer a nossa parte. É claro, sabemos que há exceções e pessoas que necessitam de ajuda e não têm condições de trabalhar por conta própria. Mas, se esse não é o nosso caso, o argumento de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 26, é que Deus cuida
daquele que vive para obedecê-lo, e aquele que vive para obedecê-lo também irá trabalhar. A nossa vida vai além dos cuidados físicos, e as aves do céu nos mostram isso. Que essa seja a nossa reflexão no dia de hoje.